Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Fleury, mas antes eu peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, comentar aqui embaixo se tiver alguma dúvida, alguma crítica ou alguma sugestão e seguir nossa página no Instagram. Os links vão estar na descrição do vídeo, tá? Lá a gente posta um conteúdo um pouquinho dinâmico, até deixar um pouquinho de lado lá que eu tô cheio de tarefa aí na minha vida. Mas vamos lá, então a gente vai falar da Fleury. Fleury que teve uma queda aí brusca, né? Até caiu mais, né, no meio do ano. Mas é uma empresa que está um pouquinho alavancada, mas é uma empresa com resultados muito bons, tá, pessoal? A gente vai ver lá que o fluxo de caixa, do ponto de vista do regime de caixa, gerando caixa atrás de caixa, né? Por mais que tenha caído um pouquinho o EBITDA, né? Se ter ficado acomodado um pouquinho, caiu um pouquinho da pandemia para cá, né? Aqui foi por conta da Covid, então essas empresas aí sofreram, depois veio o resultado bom aí por conta de teste de Covid, e depois começou a acomodar um pouquinho esse resultado de teste de Covid. Agora, né, o movimento macroeconômico, as empresas sendo afetadas aí por conta de endividamento. A Covid é uma delas, a empresa que vem crescendo, expandindo aí. Abriu o release de resultados aqui do terceiro tri de 2022, então ela teve aqui mesmo assim, né, recorde de receita trimestral de 1,2 bi, crescimento de 11,4%, EBITDA de 332 milhões, com 29% de margem, tá? É mais ou menos o patamar de margem delas. Um crescimento orgânico aí, sem considerar as aquisições de 6,3%, crescimento até ok, né? Mesmo com o menor patamar de teste, né? Então é o que eu falei, a empresa está acomodando aí, porque a Covid começou até a ter um pouco mais agora de casos de Covid aí no Brasil novamente, né? Então de repente ela pode começar a ter um maior patamar de teste de novo e alavancar esse crescimento orgânico mais um pouquinho. E aí falando aqui, excluindo Covid, crescimento de 16,7%. E falando das aquisições, ela adquiriu a Hermes Pardini, né? Pouco tempo. Então a receita aqui, crescimento de 11,4%, orgânico de 6,3%, excluindo Covid 16,7%, né? E a Covid teve um impacto aí um pouquinho maior. Eles expandiram bastante a questão do atendimento móvel, né? 36,6%. Então é um nicho aí que veio para ficar, né? Para essas empresas aí laboratoriais, né? Esses atendimentos móveis. Atendimentos online também, ela criou um ecossistema, né, de saúde ID, uma plataforma de atendimentos, ela vem querendo criar uma plataforma de atendimento ambulatorial, atendimento laboratorial, atendimentos mais específicos, né, de procedimentos aí cirúrgicos. Então o EBITDA está crescendo, né, mesmo assim o EBITDA dá recorde, né, mesmo com a acomodação em teste Covid, em margem de 29%, lucro líquido 96%, em margem de 8,4%, é do setor mesmo, né, então ela abriu algumas unidades aí, né, ao longo de 2022, né, organicamente, diagnóstico, marca Campana, novos elos, segmento de acesso para trazer para outras marcas mais rentáveis, né, ortopedia, oftalmologia, infusões. Então ela começou a diversificar, né, que eu falei, né, por conta dessa questão de ecossistema, para também reduzir a concorrência aí com algumas empresas, né, que vêm escalando de maneira vertical, né, a Redditor mesmo adquiriu a Sul América agora. Mas não para procedimentos específicos, né? Então eles vêm diversificando para também capturar e montar esse ecossistema como um todo, né? Aquisições também da Retina Clinic, método laboratório e conclusão da aquisição da Sarra, né? Infusões de medicamentos de São Paulo. E são empresas, tudo empresas de alta qualidade, né? Essas empresas aí. Então a receita crescendo aqui, né? 9 meses cresceu até mais, 17%. Receita líquida também, mais ou menos a mesma faixa. Lucro bruto também, então a empresa conseguindo tem uma glosa aqui pequena aqui na receita bruta, né? Daqui deve ser mais em específico por conta de plano de saúde nessa questão de glosa. E o CPV também pesa um pouquinho, né, na margem bruta. Mesmo assim a empresa, ó, mesmo com a questão do dólar em alto, né? Não sei se vai subir mais, se vai cair, não tem como a gente prever, né? Tendência é sempre o dólar subir no longo prazo, mas a empresa controlando também os custos aqui, crescendo a margem bruta, né? A receita crescendo acima do CPV, né? Margem bruta até caiu um pouquinho, né? Eu falei aqui, a margem bruta caiu um pouquinho, lucro bruto que cresceu. Mas, assim, mais ou menos flat, né? Teve uma pressãozinha aqui, né? E EBITDA, por outro lado, então a gente vê que a empresa tá fazendo aquisições e tá crescendo o EBITDA, né? Mesmo assim, né? A EBITDA não tá ficando acomodado, né? A margem foi um pouquinho pressionada, assim como a margem bruta, né? Então foi um reflexo. A tendência é que esse EBITDA, né, essa alavancagem operacional com essas aquisições comece a crescer cada vez mais, né, porque a empresa vai conseguindo diluir custo dessas empresas adquiridas, enxugar um pouquinho de funcionário ali, e essa inflação que pesando no CPV lá em cima, de repente aumentar mais ainda a margem bruta. Então a tendência é o EBITDA dela
crescer cada vez mais no longo prazo, né? Lucro diminui um pouquinho, mas aí é por conta de questão de resultado financeiro e tal, a gente vai ver mais adiante. Falar um pouquinho dos comentários de administração, né? Pelo terceiro trimestre consecutivo, tivemos um recorde de geração de receita. Evidenciando a consistência da nossa entrega de resultados, a receita cresceu 11%, considerando apenas o crescimento orgânico, a estimação foi de 6,3%, desconsiderando os efeitos da Covid, crescemos 16,7%, atendimento móvel crescendo bem, e apresenta só 9% da receita total, né? Então a gente vê que tem um potencial ainda para atendimento móvel entregar aqui. Né? Avenida de crescimento, né? Destacamos o segmento Novo Elos, né? Que eles falam lá que até abriram mais, expansão de 16,8%, representando 7,2% da receita do grupo, né? Pequeno. Então eles vêm expandindo, né, a receita nesses segmentos ainda que tem baixa representatividade. Tanto nesse segmento quanto em medicina diagnóstica, empreendemos na expansão orgânica, abertura de 3 unidades, ortopedia, Vita, uma unidade de infusões, de medicamentos imunobiológicos, CIP, e outras 3 unidades laboratoriais da marca Campana. 3 consultórios também da clínica de óleo de Moacir Cunha, dentro das unidades de Fleury. Exaltamos ainda nosso avanço em crescimento inorgânico, 2 aquisições importantes. Né? Anunciamos a aquisição da Retina Clinic, uma referência em tratamento de retinopatias que reforça nosso posicionamento em oftalmologia. Uma semana depois, anunciamos a aquisição de Método Laboratório, companhia de medicina diagnóstica atuante no sul de Minas Gerais. Essa operação não só marca nosso avanço em construção do ecossistema integrado, é que eu falei, né? Eles vêm diversificando. Surgiu aí um boato aí de alguns influenciadores que esses investimentos aí fora do ramo laboratorial é porque a Fleury estava com medo de perder share, porque muitos hospitais estavam fazendo aquisições para operar de maneira vertical, né? Dentro do hospital eles oferecerem tudo. Mas na verdade eles estão fazendo um projeto de algum tempo, desde a pandemia, de um ecossistema integrado, né? Que é o Saúde ID. E além da expansão regional, né? E por isso essa expansão aqui em Minas Gerais também. E também concluímos a aquisição da Sarra, né? Referência em infusões de medicamentos em São Paulo. Alcançamos EBITDA recorde, 10% maior no período do ano passado. Também tivemos uma margem EBITDA de 29%. Vamos ver. Aumentamos nossa produtividade por colaborador e melhoramos nosso aproveitamento por metro quadrado. Por fim, a despeito de maiores despesas financeiras resultantes da tendência global de elevação de juros, é o que eu falei, o lucro caiu um pouquinho, né? Salientamos ainda que a companhia alcançou um dos maiores reconhecimentos da sua história, ser feito, isso aqui é DSCG e tal. Vamos lá, vamos descer. Sobre o Grupo Fleury, 96 anos de atuação, vamos ver se tem mais alguma coisa que é interessante. É um sistema de saúde integrada, em preventivo, nasceu com laboratório de análise clínica, evoluiu para ofertas completas de medicina em suas unidades de atendimento e operações business to business, né? Eu vou oferecendo agora para clientes, né? Diretamente pessoa física. Algumas marcas aqui, né? E isso porque eles nem consolidaram ainda da Hermes Pardini, né? E aqui, ó, mais uma informação aqui que foca nessa questão de ecossistema de saúde, né? A parte aqui de receita genômica é ainda bem pequenininha da Fleury, mas eu acho que tem um potencial imenso, tá? Então, tá aqui na parte de prevenção, né? Check-up, genômica, vacina, né? Então a genômica é bem pequenininha ainda, mas eu acho que tem um potencial imenso no futuro, né, como a gente tiver para longo prazo. Atenção primária, né, consulta de atenção primária, para quem não sabe, aquelas clínicas da família, aqueles postos de saúde. Então a Fleury vem focando também nesse nicho aqui, que seria telemedicina, né, Saúde ID, plataforma de saúde, consultas. Atenção secundária seria essas aquisições que a gente vem fazendo agora de outros nichos. E a atenção terciária seria internações, né? Tem alguns hospitais parceiros, algumas clínicas de cirurgia mais específicas, né, emergenciais talvez. Então a gente vem focando em todo o segmento aí, todo o ciclo, né, de saúde, né? O ecossistema é composto por 3 avenidas de crescimento: medicina diagnóstica, né, unidades físicas de atendimento, né, para clientes, né, pessoa física, B2C, serviço de atendimento móvel, B2B para hospitais, então eles também fornecem para hospitais, por isso que surgiu aí esse boato que eles estavam perdendo, porque os hospitais estavam verticalizando, Lab to Lab também. A Hermes Pardini é muito forte aqui em Lab to Lab, né, então isso vai agregar bastante aqui nos resultados também da Fleury. Novos elos. Deixa eu ver até se tem alguma informação aqui.
Alguma notícia mais recente, né? Foi aprovada aqui em 18 de agosto, né, essa fusão, né? Plataforma de saúde, a gente falou um pouquinho, né? Teleconsulta, procedimento de baixa complexidade. Aqui falando, né, das aquisições, né? Eles começaram a adquirir bastante aqui em 2021, né? Expansão, né? 2022 também. Um ponto aqui que chamou a atenção é o aumento de capital, né? Porque a Fleury não tem um endividamento tão pesado assim, né? E aí eles fizeram aumento de capital, mas é uma empresa que está com crescimento acelerado. Isso daí às vezes é meio ruim, né? Essa questão de aumento de capital, porque dilui os acionistas, né? Mas é uma empresa que vem gerando caixa, né? Vem entregando. Enfim. Ó, os recursos serão destinados à manutenção da estratégia de crescimento inorgânico, então eles querem continuar a continuidade dos planos de expansão orgânica também. Né? Eles vêm expandindo aquela parte regional, aquela parte de outros nichos que não tem uma representatividade tão grande na receita, redução de alavancagem financeira e uso corporativo em geral. Ok, não é uma emissão tão pesada, né? Até 1,2 bilhão. Aqui fala um pouquinho das unidades, né, que eles abriram, centro de infusões. Falando aqui, estratégia, onde que está localizado, né? Abertura também da marca Campana. Né, as localizações aqui. Aquisições da Metro, laboratório, então continua adquirindo empresas aí de clínica, né, para continuar ganhando share. Muita gente, né, investindo aqui na parte de Minas Gerais, né, em Minas Gerais. Mas assim, é uma aquisição pequena, né? Então a gente vê que são 27 milhões. 27 milhões não é nada, né? Deve gerar quanto aí de EBITDA? Deve gerar nada. Então, são aquisições que não vão mudar tanto, assim, mas eu acho que é para questão de continuar capturando share. 26 unidades no sul de Minas Gerais, que é o que eles falaram, né? Expansão regional. De repente, para eles darem um pontapé aqui, entrar na região de Minas, em alguma participação aí, em algumas unidades, em algumas regiões que ela não tem tanta presença, ó. Marca a entrada da Florina no estado e em região próxima à sua área de atuação. Para começar a ver como é que está esse lugar, se vale a pena começar a investir mais pesado. E aí, por isso, essas emissões, né? Mas não é algo que vai fazer diferença, né? Algumas aquisições aí agora, né? A Retina Clinic também, vou entrar aqui, vamos entrar nesse setor aí, né? Ó, a receita é 23 milhões, bem pequenininha ainda. Essa daqui da Sarra, sim, né? Fechamento de 120 milhões, né? Então a empresa começar, ó, a botar um pezinho mais pesado aí nesse segmento. Aqui a receita consolidada, né? Vamos ver aqui, ó. Losses e abatimentos, 12%, não teve tanto crescimento assim. O CPV que cresceu bem, né? Por isso que pressionou aqui a receita líquida, né? 19%. Cresceu um pouquinho a mais, né? Não foi tanto assim. E o resultado financeiro que deu um saltinho aqui, né? Mas perfeitamente normal. Falando um pouquinho da receita que a gente já viu, impacto do Covid. Então isso aqui eu acho que vai voltar a subir, né? Porque a gente está vendo aumento de casos aí. Unidade de atendimento, então eles continuam aí investindo em unidade de atendimento, né? Regionais principalmente, diversificando. A mais também, abrindo, né, em São Paulo, no Rio também investiu. E unidade da Fleury também, então até todos os segmentos da companhia eles vêm investindo, né? O desempenho das unidades, né, das marcas. Regionais, basicamente é regional que eles vêm crescendo bem, né? 52% aqui. Fleury, Rio de Janeiro parece que está recuperando um pouquinho mais. Né, frente ao terceiro tri dos 9 meses. É um pouquinho maior, né? Mais ou menos a mesma proporção, né? Rio de Janeiro crescendo também mais, né? Parece que o Rio de Janeiro tinha ficado mais estabilizado lá atrás. Marca Fleury 8,7%, a mais 19%, né? Percentualmente aí, em relação à receita, né? Regionais aqui, eles têm aqui ainda para consolidar, né, esse crescimento inorgânico, né? Então eles vêm focando aqui bastante. A marca Fleury que tem maior representatividade, tem o A+, também aqui. E unidade de atendimento aqui também. Ainda tem um crescimento orgânico aqui para consolidar para os próximos trimestres, né? Volumes, né? Vai ter que efeito da aquisição que vai entrar. Então, atendimento crescente ainda. Exames também, maior que 2021. Exames em geral. Receita bruta por exame que tem uma
Deu uma quedinha, né? Deu uma quedinha aqui ainda. E no terceiro TRI? Ainda teve alguns efeitos de aquisição, né? De repente por isso que nos 9 meses pressionou, né? Que a gente vê aqui mais ou menos aqui o que caiu. Não foi resultado tão forte, né? Aqui para hospitais, né, B2B e o laboratório de referência, eles tendem a crescer mais, né? Até caiu aqui, né? Quando tiver uma consolidação aí com o Pardini, né? Então é um nicho aí que eles vão capturar mais, né? Ó, 489 milhões, qual foi a receita total? Pra gente ver proporção, né? Ó, 3,3 bi de receita, 400 vai não dá para 500 só de B2B, então o Pardini tende a proporcionar, né, um aumento bastante relevante aqui nessa questão aí. Receita genômica, né, o que eu falei, né, vem crescendo de maneira aceleradíssima, né, então em algum momento, né, mas eu acho que isso daqui para médio e longo prazo, né, daqui a uns 10 anos, vai começar a fazer diferença, né, a gente vê que vem crescendo bastante, né. Os casos de autismo vem aumentando bastante, muita gente fazendo exame genético, alguns outros problemas genéticos também. Então acho que a receita genômica tem bastante potencial, mas ainda é bem relevante, né? A gente viu que a receita é de 3 bi, 85 milhões aqui, bem pequenininho. Novos elos também crescendo de maneira, e plataforma crescendo de maneira acelerada, mas ainda é irrelevante, né? Por isso que eles vêm investindo, né, nessas partes aí que tem baixa relevância em relação, percentualmente em relação à receita total, para expandir em nichos que eles têm um potencial de crescimento maior, né? Acho até interessante, por isso, essa emissão, né? E falar um pouquinho do CPV, né? A gente que vê que pessoal de serviços médicos cresceu bem, né? Faz parte do negócio dela. Serviço de ocupação, mais ou menos controlado. Materiais também cresceu bem, 21%. E deprecia um pouquinho, né? Fleury deprecia um pouquinho, amortiza pouco. Mas acho que não tem como, né, não investir em pessoal e serviços médicos, ainda mais com essas aquisições. De repente isso aqui vai acomodar um pouquinho mais ao longo do tempo, né? Conseguir enxugar um pouquinho, ter uma administração mais eficiente, né? Talvez aqui no CPV eles também consigam controlar, além da despesa geral administrativa lá embaixo, né? Ó, principalmente composto por colaboradores e médicos que atuam em unidade de atendimento e áreas técnicas. Esta variação é principalmente explicada pelo aumento de headcount para efeito esperado de aquisições, que eu falei, né? De repente eles conseguem acomodar. Serviço com ocupação e utilidades, crescimento da companhia. Também falar um pouquinho de aquisições, né? E material e intermediação de exames, eu acho que não tem muito para onde correr, né? Até falando aqui, ó, reagentes, consumíveis. Também tem aqui amortização, né? De sistema e efeitos esperados por aquisições. Então tem alguns sisteminhas aí, né? Aqui das despesas operacionais, a gente vê que já é mais acomodado. Então vai refletir basicamente a margem bruta que a gente viu que caiu lá por as aquisições. Nem caiu tanto, né? Caiu um ponto percentual, 2 pontinhos. Tende a subir. E eles têm um controle assim enxuto aqui, né? Despesas administrativas, depreciação e amortização é efeito não caixa. E as outras receitas irrelevantes, né? A despesa operacional é equivalência patrimonial até altinha aqui, né? Depois tem que olhar lá nas demonstrações contábeis por quê. Por que esse tamanho? E falando também, né, do EBITDA, a gente já viu. Resultado financeiro, a gente viu que a despesa financeira saltou bastante por conta do endividamento. Aí uma das justificativas da emissão é por conta disso, né? Ó, por conta da aquisição de investimentos, para conseguir diminuir. O caixa de 894, o endividamentozinho estava alto mesmo, 2 bi. Frente ao EBITDA, né, tranquilo. Mas, de repente, a empresa quer se desalavancar. Acho que não é só isso, desalavancar, que eles botaram, né? Acho que é continuar crescendo aí de maneira regional, continuar essa estratégia aí de crescimento orgânico e inorgânico também. Tem a amortização aí bem diluída para o longo prazo, né? Das debêntures, né? Aquisições, 2026, 27, 28, 29, 30. Então, de repente, aqui, ó, tem que observar se eles vão continuar fazendo essas emissões. Não adianta também ficar se alavancando e emitindo ação o tempo todo. Tem uma participaçãozinha aqui, ó, de minoritários, tá? Mas é basicamente irrelevante.
Isso daqui também é interessante, tá? Para quem gosta de fazer valuation, ó. Nesse trimestre, a taxa efetiva de imposto foi de 21,7, com diminuição. Então, às vezes, a empresa tem alguns impostos aí diferidos, né? Que impacta, né? Ó, até que este efeito reflete a melhor estimativa da companhia no fechamento anual de apuração de imposto de renda, de acordo com a norma contábil do CPC 21. Tem até um capex estimado aqui, ó, 285 milhões, um crescimento bem robusto, né? 25%. Somente TI, digital, novas unidades de expansão, renovação de equipamentos menorzinho. Então, investindo pesado mesmo, né? Tanto em TI, né, que é a plataforma deles, como em novas unidades e aquisições, né, basicamente. Ó, crescimento orgânico, ampliação, efeito esperado de novas aquisições. Fluxo de caixa, né? A gente vê que tem uma variação de capital de giro aqui que pesou bastante esses 9 meses aí de 2022, então o fluxo de caixa seria maior, muito maior do que foi ano passado, tá? Então eles anteciparam aqui, conta a receber, teve um imposto um pouquinho mais pesado aqui, mas a empresa gera bastante caixa, tá? Mas o capex aqui pesadinho, né, frente ao caixa, né, cerca de 30% aí quase, né? Pagando um pouquinho de dividendo, endividamento pesando aqui, né? Ainda tem arrendamento aqui também. Dividendos, juros sobre capital próprio. Isso aqui é para os acionistas minoritários, né? Talvez, né? Pagamento de aquisições também aqui pesadinho. Acho que basicamente é isso aí, pessoal. Essa foi a Fleury. Acho que é uma empresa de altíssima qualidade. Fez essa emissão, é observar aí se ela vai continuar crescendo, né? Se ela vai reduzir endividamento, se não vai ficar pegando e emitindo também para ficar pagando dividendo. Mas no geral, mesmo a cotação caindo, é mais um movimento de curto prazo, né? Por conta de alta de Selic, pesando o resultado financeiro que a gente viu. A empresa vem concluindo uma estratégia interessante e tem novas linhas, né? Novos horizontes, né? Para crescimento aí. Ainda tem a sinergia esperada com a Hermes Pardini. Peço para vocês deixarem seu like aí, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Instagram. Valeu, forte abraço!